Boa tarde. Estamos aqui hoje dando continuidade à mostra de vídeos do projeto Mira Teatro. Nós começamos ontem, exibimos ontem 2 filmes e hoje vamos debater, mas estou aqui recebendo aqui o convidado. Estou recebendo aqui o Antônio Jardim, que vai participar aqui dessa live. O projeto Mira Teatro, né? Nós temos trabalhado bastante com vídeo. Nós realizamos o espetáculo... Aí, o Antônio Jardim. Olá, Antônio. Tudo bom, Narcisa? Tudo bem? Vou me afastar um pouquinho aqui, porque eu acho que eu estou muito colada na câmera. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, querida. Prazer estar aqui com você para conversar sobre esse belo trabalho que é o Mira Teatro. Obrigada pelo convite. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo ótimo. Ah, tá. Então, o projeto Mira Teatro, nós estamos fazendo uma mostra de vídeos que a gente está disponibilizando no Instagram, no Facebook, no canal do Mira Teatro. Basta procurar por Mira Teatro, que estão todos os vídeos lá. Nós fizemos, né, em 2015, um espetáculo O Marinheiro, de Fernando Pessoa. E esse projeto foi um projeto de pesquisa, um projeto que levou 1 ano de processo de encenação. Ele até hoje está reverberando, porque aconteceram várias coisas, né? Eu tenho um hábito, eu gosto muito de registrar as atividades. E também gosto muito de trabalhar com vídeo. Todos os meus projetos, de algum modo, têm uma inserção de vídeo. E eu também, como eu gosto de registrar as atividades, eu acabo tendo muito material de arquivo, né? E com esse material de arquivo, a gente conseguiu realizar 2 pequenos filmes em vídeo, né? Um que é um mini-doc, que a gente está chamando de Mira Teatro, às vezes isso vai buscar sonhos, que é um mini documentário sobre o processo de trabalho, que a gente entrevistou as atrizes participantes, as 3 atrizes participantes do projeto, a Natasha, a Alicia e a Gleice, os membros da equipe também, que a gente entrevistou, e o professor Antônio Jardim, que fez a trilha sonora, né? Então, o professor Antônio Jardim é professor da Escola de Música da UFRJ e professor de Filosofia na Faculdade de Educação da UERJ. O professor Antônio Jardim, ele tem um disco, um CD, com o título Cantos de Memória. Ele tinha me dado esse CD, eu já tinha ouvido esse CD várias vezes e tinha curtido muito. Quando a gente estava prontas para fazer, procurando uma trilha sonora para o espetáculo, imediatamente eu me lembrei, né, do Cantos de Memória, porque a peça O Marinheiro é uma peça que lida muito com esse tema da memória, né? E eu falei assim, gente, tem aquele CD. Quando eu fui ouvir de novo, eu fiquei impressionada como havia uma sintonia entre aquela música e a encenação que eu estava construindo. E o Antônio Jardim gentilmente cedeu, né, essa trilha sonora para a gente, e ela acabou entrando no espetáculo, né? E acabou entrando no outro filme que a gente fez, filmando lá no Parque Lage e lá no Arpoador, sobre as memórias dessas personagens, que são personagens que estão atravessando uma madrugada fantasmagórica, velando uma morta, e elas começam a falar, a narrar fatos de suas memórias, né? Então, posteriormente, a gente ia fazer uns vídeos para inserir no espetáculo, e depois a gente achou que não cabia. A gente inseriu apenas uns fragmentos,
Posteriormente, já 2 anos depois, a gente se deparou com essas cenas lindas que a gente tinha filmado no Parque Lage, no Arcoador. E aí a gente viu que aquilo era muito poético e que daria um outro trabalho. E aí surgiu, então, esse filme que a gente chama de... Esqueci o nome. O Pedro sempre tem que me lembrar, porque o que queremos sempre ter sido no passado. Que é uma fala de uma das personagens do texto Marinheiro de Fernando Pessoa. Veja que a fala em si já é emblemática. A gente pode discuti-la muito. O que queremos ser, queremos sempre ter sido no passado. Então, com essa provocação, eu jogo para o Antônio Jardim para ele falar um pouco o que ele acha disso, né? Esse texto, essas questões todas que esse texto trouxe para a gente, que continuam reverberando até hoje. Olha, Nancy, primeiro eu quero dizer que para mim foi um prazer estar ligado a essa produção que vocês fizeram. Foi belíssima já a peça, a montagem e posteriormente os registros em vídeo. Para mim foi muito, muito interessante ver o Fernando Pessoa encenado. Eu nunca tinha visto, na verdade. Fico até orgulhoso de participar dessa encenação, né? Eu costumo dizer, já me acostumei a dizer que o personagem desta peça é o texto. O texto realmente é um primor, ele diz de uma maneira tão absolutamente pertinente e tão poética como só ia acontecer sendo Fernando Pessoa, não é? Então, o que me encanta, o espetáculo todo, quer dizer, o texto chamou uma montagem. Eu acho que vocês, todos que participaram da montagem cênica, do cenário, do figurino, da cena, vocês tiveram uma percepção muito fina do que é o texto do Pessoa. Isso é o que me encanta no espetáculo. Acho que esse espetáculo ainda precisa ser encenado e mais encenado e mais encenado, né? Quer dizer, foi um trabalho assim que eu vi com muito prazer. E gostaria ainda de estar vendo. Eu acho que quando um trabalho artístico ele é bom, ele tem qualidade, ele não deve parar de ser novamente, de tirar um pouco essa coisa do descarte que a gente tem nesse momento. Sobre o texto do Pessoa, eu escrevi um texto naquela época, lá quando foi encenado no teatro, agora esqueci o Teatro Dulcina, se não me engano, não? Glaucio Rocha. Glaucio Rocha, perdão, Glaucio Rocha, sim, sim. E ali eu escrevi um texto que no debate depois eu falei. Mas hoje eu estava pensando sobre o texto e eu tenho pensado muito a questão da palavra. E tenho pensado muito a questão da palavra, tenho escrito sobre a palavra, e palavra é uma palavra curiosa, porque ela é uma palavra que vem do grego para balo. Balo, no grego, é o verbo lançar. Então, eu tenho escrito sobre isso, quer dizer, porque lançar-se para é o sentido da palavra. Quer dizer, na verdade, todo e qualquer lançar-se para poderia ser chamado de palavra. Etimologicamente, claro, não pelo uso. Pelo uso é uso, o uso é outra coisa. Mas a palavra diria esse gesto de lançar-se em direção a alguma coisa. E, nesse sentido, a palavra pessoana, me parece que na cena que foi montada ali, com tudo que vocês fizeram, e que eu me agreguei de alguma maneira, mas não falo nem do meu trabalho nesse caso, porque, na verdade, a música foi um pouco acoplada ao trabalho, mas eu acho que talvez em Pessoa nunca o para-balo, ou seja, a palavra tenha se posto de maneira tão absolutamente palavra. A palavra do Pessoa na peça é gesto, e vocês responderam ao gesto com gesto. A encenação foi extremamente sensível, extremamente cuidada,
E isso é a peça, é o trabalho de vocês, né? Do Mira Teatro, quero dizer, não é? Quer dizer, que é um trabalho muito, muito sério e muito sensível. Ah, obrigada. Teve alguém disse aqui que assistiu o Marinheiro 8 vezes na temporada. Eu não assisti 8, mas assisti perto. Eu não consegui ver o nome aqui. Bacana, maravilha. Eu acho que é interessante que você falou. Eu já disse para você que a gente nem chegou perto, né? Foi A intenção ficou muito longe do gesto de tornar essas palavras gesto, né? Imagem. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Quem falou que assistiu 8 vezes foi Ana Cândida. A Ana Cândida. Que maravilha! Mas eu acho assim que foi na época que as pessoas falaram assim, mas você é uma louca, tá montando esse texto? O que esse texto tem a ver com hoje em dia, né? Porque, na verdade, é um texto que pertence a uma fase, né, do teatro simbolista e que se chamava de teatro estático. É um gênero ali que foi lançado ali pelo Metterlink, né? E que produziu essas peças e tal. E o Metterlink mesmo, ele tem um manifesto que ele disse que essas peças não são para ser montadas, que eram mais para ser lidas, né? É como se diz isso, né, com Shakespeare, por exemplo, né? Dizem que Rei Lear não é para ser montado, né? Porque não tem como você transpor para a materialidade da cena o mistério que tem e tal. Mas essas coisas é tudo uma bobagem, porque a gente pode experimentar, e foi uma experimentação, né? Tem até no documentário aí, tem esse fato que eu falo, a gente estava às vésperas do impeachment da Dilma Rousseff, com as ruas cheias de gente e manifestações, né, quentíssimas, e ali a gente, dentro daquele teatro, fazendo um texto existencialista, né? Mas eu acho que a existência existe. E as subjetividades existem, né? Com todas as suas questões, com todas as questões do mundo, né? As questões da intimidade, da memória, elas são eternas, elas são de sempre, né, do ser humano, né? Mas por que você diz isso, essa relação que você diz que o texto é música? Por que você... Um amigo meu disse que essa peça é uma catedral de palavras, sabe? Sim, pode ser. Agora, por que você diz que a peça é o texto é o personagem principal da peça por causa dessa musicalidade que ela traz, né? Sim, sim. O texto é música. O texto é completamente música, ele é um texto inteiramente poético. Ele tem o trabalho sonoro que o próprio Pessoa, ele, ao fazer uma peça dramática, que aparentemente é um outro gênero que não a poesia, não é? Ele consegue ali fazer a palavra pelo ritmo, pela estrutura mesmo da construção textual, é completamente musical. O texto é completamente musical, e eu acho que palavra, no sentido de um lançar-se é sempre música. Eu costumo dizer que letra de música, primeiro, né, é música, depois é significado. É antes sentido e depois significado. Tá? Quer dizer, eu faço uma distinção entre sentido e significado, e eu costumo até brincar dizendo que faz sentido você encontrar dois chineses conversando na rua. O significado você só vai saber se compreender chinês, né? Então, o sentido se dá antes. Pode ser que você, olhando dois chineses conversar na rua, tenha vontade de estudar chinês para entender o significado. Você não sabe se eles estão brigando, se eles estão dizendo meu amor um para o outro, você não sabe o que acontece ali sob o ponto de vista do significado, mas o sentido já se deu, o sentido já se pôs. Assim me parece ser o texto do Pessoa. Antes da gente pensar nas representações, das imagens, das metáforas, das articulações todas de figuras de linguagem que certamente o texto traz consigo, antes disso, me parece que ele é sentido.
E música não se dá para significado, música se dá para sentido. Nós não podemos dizer com música, estamos aqui reunidos discutindo o trabalho do Pessoa no texto Marinheiro. Nós não vamos poder dizer com música. Mas o texto do Pessoa diz. Ele diz exatamente na sua musiké, que é como os gregos chamavam a musicalidade, né? Então, nesse sentido, a palavra é sempre música. Veja, se eu disser uma coisa para você, o tom em que eu disser uma coisa para você vai ser certamente muito mais forte do que o significado. Muitas vezes não, eu diria que sempre. Porque você pode dizer uma frase como eu te amo de uma maneira tão irônica, num tom tão irônico, que isso que seria aparentemente um gesto carinhoso tornar-se-á um gesto ferino, não é? Então, o que acontece é que... São os atos de fala, né? São os atos de fala. Toda palavra é um gesto. E eu acho que isso fica patente no texto do Pessoa, por isso me encanta tanto, porque é tão inusitado, inusitado aquele texto para uma peça de teatro, ao menos para mim foi. Quer dizer, eu quando assisto peças de teatro de um modo geral, e sobretudo neste nosso momento, nesse momento mais recente, não é? A gente vai tentando entender qual é a mensagem, qual é o encaminhamento que tem aquilo. No entanto, o texto do Pessoa, ele nos pega antes disso. Ele nos pega muito mais pelo sentido do que pela significação. Tá? Então, nesse sentido, é que eu digo que ele está completamente posto no mesmo lugar em que música se põe. Quando eu digo que o texto é música, é isso que eu estou dizendo. Toda palavra gestualiza e toda palavra, por ser sonora, ela é necessariamente musical. O Caio Gagliardi, que é um professor pesquisador lá de São Paulo, ele fez uma tese sobre essa peça. E ele diz que é uma peça que quanto mais você lê, quanto mais você se aproxima, menos você explica. Entendeu? E que a graça dela é isso. A graça dela é você não explicar exatamente o que é. Mas eu acho, mas tem algumas questões. Eu entendi isso que você falou mesmo. O sentido é mais importante do que o significado. Mas do que se trata essa peça, né? Mas ela traz questões, né? Ela traz, assim, diversas questões, né? Você acha, assim, um pouco dessas questões que o texto traz? O que é isso, né? Também, assim, dizem que o Pessoa também tem uma fase assim, meio ocultista, né? Que a peça é cheia de sinais, assim. Sim. A peça tem o mar, o monte e o rio. Estão ligadas a esses elementos, né? Assim, que elementos, que coisas você vê no texto? Do sentido mesmo, né? Que aponta para determinado sentido, se é que é possível e tal. Difícil. Você me faz uma pergunta muito difícil de responder, né? Vou tentar aqui como puder. Estão diante da morte, né? Eu acho que é para a gente conversar. Não sei se tem resposta. Né? Elas estão velando uma morta. Mas veja, eu tenho uma dificuldade de pensar. Claro, a cena está ali, ela está mostrando, o que ela está mostrando é concreto e ela está se pondo, não é? Mas veja, eu tive um grupo chamado Música Surda, que trabalhou durante 18 anos junto. E 80% ou 90% das obras que esse grupo tocou na sua existência eram composições minhas, com Cecília Meirelles, com Dante Milano, com Pessoa, com outros tantos, com poetas jovens e tudo mais. E a cantora deste grupo, ela foi durante um tempo minha mulher, fomos casados, não é?
E ela sempre dizia para mim, eu estou te dando isso para te dizer como é que eu olho para a peça do Pessoa. Estou trazendo um exemplo meu, muito pessoal, mas para te oferecer a maneira como eu vejo isso. Ela dizia para mim, você viu aqui nesse trecho o que o poema diz? E eu dizia sempre, não sei. Eu nunca musiquei um texto que eu entendesse. Eu jamais musiquei um texto que eu entendesse. A minha relação com o texto, ela tem muito a ver com a minha audição da palavra. Então, a rigor, o que me encantou, né, sempre foi a palavra com as suas possibilidades sonoras. Não estou desvalorando todo uma articulação que tem ali, um drama no sentido tradicional do termo drama, mesmo se dá na peça. Ela é uma peça que nos deixa o tempo todo como que muito angustiados. A peça é muito angustiada, não é assim? Mas tem uma relação com o tempo, né? Tem um tempo, até um tempo distendido, um tempo que, né, você não sabe se é do agora, ou do além, ou da memória, né? É um tempo, é uma peça, exatamente porque ela é musical, a musicalidade, né? É também do tempo e do espaço. Você sempre diz isso também, né? Que o tempo ele se né? Porque aparentemente é muito temporal, mas esse temporal também exige um espaço. Eu me recuso a separar tempo e espaço. Eu acho que são experiências absolutamente inseparáveis. Eu acho que se separa por questões didáticazinhas, mas na verdade não se devia separar, porque você não pode nunca estar no espaço sem estar no tempo. Tá? Você está sempre ao mesmo tempo em espaço e tempo. Não é possível desvincular. Então tem esse aspecto. A outra coisa é isso, é que o texto, essa angústia que a gente percebe no encaminhamento da cena toda, ela tem muito a ver com a palavra, como ela vai se desenrolando no texto. Infelizmente, eu não estou com o texto aqui para retirar um exemplo ou qualquer coisa assim para dizer para todos nós que estamos aqui nesse momento reunidos, mas certamente as assonâncias, as ligações sonoras entre palavras, que são coisas muito sutis que ele faz, elas vão de alguma forma operando em nós essa angústia. E não, mesmo que o significado do texto, vez por outra, possa fazer evadir essa questão da angústia, a sonoridade não permite nunca. Então, ela angustia antes da gente entender propriamente a questão dramática toda. A questão dramática já está na própria construção e na própria vinculação e veiculação da palavra como ela vem. A palavra, volto a dizer, o texto, para mim, é o grande protagonista desta obra que vocês trabalharam tão bem, não é? Então eu fico assim... Perfeito, porque, como você falou também, também nada acontece. Elas estão ali no tempo e com a palavra. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eu tenho uma frase aqui que você falou... muito pequenininha aqui, mas que eu falo lá no filme Selfie Atônita, que está lá, que eu quero que você veja os dois filmes lá. Tá bom. São que eu estou atuando nos dois lá, tem essa novidade. Opa. Sou eu atuando. As minhas palavras, mal eu as digo, pertencerão logo ao passado. Ficarão longe de mim frias? Sim. Né? É uma frase só que eu me lembrei. E ao mesmo tempo, né, elas ficam no passado, mas elas insistem no presente. Essa é a característica fundamental do Pessoa, de algum modo, mas, sobretudo, desse texto. Né? Porque eu costumo dizer que o passado que a gente tem com a gente é passado que insiste, não é passado que existe. É o passado que vinca na nossa pele, de alguma maneira, a sua presença. Nesse sentido, toda palavra, mesmo que ela, ao ser dita, se vá,
ela vinca a sua presença, ela marca, ela insiste, ela cria uma insistência espaço-temporal. E eu acho que é com isso, sabendo ou não, é assim, sabendo ou não, eu não sei, mas eu estou dizendo, sabendo Pessoa disso ou não, a maneira como eu ouço o texto do Pessoa nessa obra são essas palavras vincantes, essas palavras que vão marcando como se fossem cicatrizes nos próprios corpos que se apresentam na obra, né? Acredito que quem assistiu à obra ou quem dela participou, não é? Tantos estão aqui, vejo aqui a Alicia, vi a Natasha, quer dizer, são pessoas que tiveram nessa cena, não é? E eu não sei se elas poderiam, elas não podem entrar aqui agora porque somos só nós dois, mas elas talvez... A Natasha vai entrar em seguida junto com o Pedro. Sim, sim. Mas é outra live. A gente vai fechar essa live e abre, sim, porque eu acho que é importante a atriz falar, né? Claro. Que é ela que viveu isso. Mas, ô Antônio... Mas o que eu tento dizer é que eu acho que elas talvez, só para fechar, Nancy, é que eu acho que elas talvez possam compreender na própria dinâmica cênica essa coisa cortante que a palavra do Pessoa vinca na nossa pele. Era isso que eu queria dizer. A Ana Cristina César, num poema dela, ela fala: todo mundo se sente um pouco Fernando Pessoa. Todo mundo, né, se identifica um pouco com Fernando Pessoa. Mas porque ele fala coisas muito fundas, né? Mas eu acho, por isso que eu te digo, eu tenho maior carinho e respeito por essas três moças que fizeram esse trabalho comigo, essas três atrizes tão jovens, que toparam essa aventura. E foi difícil para elas sofreram, né? E a Alicia fala no mini documentário que ela sentiu como se ela tivesse... Ela falou assim, como se eu tivesse ficado velha. Não, não é velha, é 300 anos. Quer dizer, isso não é nem velho, isso é como se ela tivesse envelhecido e ela sente reverberar nela de vez em quando aquelas palavras voltam. Eu também sinto. Eu dizer uma coisa, eu costumo dizer que todo artista, ao contrário de ser pós-moderno, é sempre pré-antigo. Já que estamos na era do pós-moderno, eu sempre costumo dizer, sem achar que eu sou artista, claro, mas estou dizendo, eu me sinto sempre muito mais pré-antigo do que pós-moderno. Eu entendi a fala, eu revi hoje os dois filmes, e eu entendi na fala da Alicia que ela estava, talvez, quem sou eu aqui para dizer o que ela estava dizendo, mas eu estou dizendo, talvez o sentimento que ela tenta passar é esse aqui. Há uma coisa muito primordial na cena e na própria... Então, isso faz a gente, entre aspas, claro, né, envelhecer. Mas não é envelhecer, é maturar, de fato. Não é, não é como ela diz, não fiquei com 300... Ela fala dos 300 anos, ela não ficou com 300 anos. Certamente não. Mas ela ficou com 300 anos. Não 300 anos cronológicos, mas 300 anos num tempo kairótico eônico, né? Como eram os tempos gregos, não é? Quer dizer, o kairos como o tempo do instante e o aion como o tempo ao qual nós somos convidados a participar e participamos. Quer dizer, a peça não deixa brecha para você deixar aquela espaço-temporalidade. Pelo menos em mim, como espectador, ela não me deixou brecha para eu sair daquele espaço-tempo. Na verdade, a obra de arte, como diz um grande pensador, é sempre o pôr em obra da verdade. E eu acho que talvez o pôr em obra da verdade se deu nesse trabalho que vocês montaram de forma tão bonita. Obrigada. Mas, como eu te falei, eu acho que eu tenho maior respeito por elas e maior carinho pela equipe toda, né, que colaborou. Mas eu acho que a gente ficou longe de alcançar essa música, essa palavra que lança, né, essa parole que lança, como você disse, porque é difícil, entendeu? É muito difícil. Então, eu acho que a gente foi, mas a gente foi com a maior dignidade, eu acho, fomos com a maior dignidade até onde poderíamos ir, até onde poderíamos nos apropriar dessa palavra.
Mas quem somos nós é uma experiência e tudo. Mas agora eu vou só te provocar, porque a gente vai ter que terminar. Eu estou sem relógio aqui, mas eu não sei, eu acho que já deve estar um pouco... Já estamos... acho que no Instagram ninguém também fica muito tempo, né? Eu queria te falar assim, o outro filme, né? O que queremos sempre ter sido no passado, não tem a palavra. Sim. Mas tem a sua música. E não tem a palavra e tem a palavra. Na medida em que... Sim, então fala aí, o que você acha daquele filme? Porque... Tem gente que me fala assim, não entendi nada. Eu falei, mas tá ótimo, então. Na verdade... Dentro do que você falou, né? O outro filme não tem palavra no sentido da emissão oral. Mas ele tem palavra no sentido de um lançar-se para. E tem uma palavra completamente poética. O outro filme, que é menos documentário e mais obra poética, assim eu entendi. Mas é poético. Posso estar enganado, mas eu entendo não, que ele com certeza. É uma ficção, né? É um filme experimental, poético experimental. Ele é um lançar-se para, portanto. Então, nesse sentido, ele seria também repleto de palavra. Não da palavra emissão vocal, mas da palavra como o gesto que se lança. O segundo filme, o segundo, não sei se é primeiro ou se é segundo, o outro filme, que não é o... Segundo, segundo filme. Também não sei. Pois é. O segundo filme é primeiro, foi feito primeiro. Primeiro, né? Então, ele é o lançar-se o tempo todo da própria encenação. Nesse sentido, ele cumpre o destino de toda e qualquer palavra. E do sentido, como você falou, né? Ele lança, né, esses gestos para o sentido. Quando as pessoas dizem o sentido que tem que ser buscado, encontre ou não. Quando as pessoas dizem que não entendem, é porque elas estão procurando significado. Se elas se deixarem levar pelo sentido, vão ver o poético acontecendo ali. Mas a gente sabe que nesse momento, o momento não é o momento da pandemia, não. Nesse nosso tempo, deixar-se levar pelo sentido é um bocado difícil, né? Nesse nosso tempo pós-moderno. Precisamos voltar a ser pré-antigos. Para os tempos primordiais, temos que voltar para respirar e nos alimentar, né? Verdade. Para lançar nossos gestos no aqui e agora. Mas, Antônio, olha, muito legal. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, apenas agradecer a você sempre essa generosidade de estar me chamando para conversar sobre esse trabalho. Para mim é um prazer enorme, porque eu sou fã do trabalho, sou mesmo. O marinheiro, então, é uma coisa que me encanta muitíssimo. Eu acho que ainda tem que ser montado mais uns 10 anos. De fazer teatro é muito difícil. Mas, olha, eu que quero te agradecer a generosidade de ter cedido as músicas para o trabalho, de ter acompanhado, de ter feito debate, de estar aqui. E, se precisar de mim também, pode chamar. Para ir seus eventos, suas aulas, se precisar de mim, pode chamar. Os filmes agora estão todos disponíveis lá no YouTube. Nós temos o canal Mira Teatro, é só ir lá, estão todos listados e disponíveis. Porque eu acho que a pandemia criou essa urgência, né? Eu queria mostrar os filmes, numa mostra, não sei o quê, bacana, num evento bacana, parará, parará. Eu falei, peraí, é agora, entendeu? Vamos mostrar isso agora. Amanhã não sei se teremos. Então, resolvemos mostrar agora. E é isso. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Conte comigo também para o que precisar. Obrigado. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau.